Nós te agradecemos, meu Deus, por estar mais um dia na tua presença reunido. O teu Espírito habita em nosso espírito e nós somos felizes, alegres, contentes, satisfeitos, grato a ti por respirar esse fôlego de vida, meu Deus. Muito obrigado pelo pão de cada dia, pelo fôlego de vida, pela saúde, pelo emprego, pelo trabalho, pelo dia, de aniversário da tua filha Maria. Muito obrigado, somos gratos. E o Senhor é conosco e a tua graça nos basta. Nos dê entendimento, sabedoria da tua palavra. Amém e amém. Graça e paz os irmãos aí do canal, Antônio Oliveira 080. Seja sempre, bem-vindo a essas mensagens nos domingos às 5 horas da tarde. Mudamos de um bairro Planalto, agora estamos num bairro Nova Esperança, Linhares, Espírito Santo. Amém, queridos? Somos gratos a Deus por mais um dia, de reunião em Cristo Jesus. Que o Senhor continue abençoando cada um de nós, cada um dos inscritos no canal. Continua enviando essa mensagem, aos irmãos aí, vizinhos, colegas, essa graça cresça no Brasil e no mundo. Isso é o principal, é crescer na graça e no conhecimento. Graça e paz a todos os irmãos também, amém, queridos? Quem está alegre aí, levanta o dedinho aí. Oh, estão todos alegres, estão todos satisfeitos, amém, irmão? Hoje nós temos uma mensagem muito importante, irmão. Eu estava estudando essa mensagem agora à tarde e estava analisando o conteúdo dessa mensagem. O conteúdo dessa mensagem é muito, mas muito bom, irmão. E essa mensagem vai ficar gravada aí. O irmão Leomar vai descer ao pó daqui uns dias, O corpo vai descer, o espírito segue a Deus. E essa mensagem vai ficar no YouTube aí para gerações que virão, amém, querido? E o título da mensagem é o seguinte: mas pela graça de Deus sou o que sou. Olha só, irmão, que interessante a mensagem. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Por que o apóstolo Paulo falou dessa maneira? Mas pela graça de Deus sou o que sou. Então, por que o apóstolo Paulo falou isso? Pela gratidão a Deus por ter salvado ele, libertado da escravidão, da lei, Paulo está aqui, glorificando, exaltando a magnitude do Criador, por ele estar nessa graça. Porque, irmão, como nós conhecemos a graça e todos aqui têm acesso à graça, a graça é outro nível. É outro nível, os irmãos entendem? A graça é outro nível, é um nível de conhecimento muito valoroso, muito grandioso, é espetacular, irmão, esse conhecimento da graça. E o apóstolo Paulo, ele fala assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. Porque Paulo, irmão, Paulo foi um perseguidor dos cristãos. Paulo, judeu do judeu, hebreu de hebreu, segundo a lei foi fariseu, diz a Bíblia lá em Filipenses 3:5 que Paulo refutou tudo como esterco para ganhar a Cristo. E cada um de nós aqui largamos também toda a obra, que a gente fazia no sistema religioso para ganhar a Cristo, para ter o entendimento e sabedoria dessa graça que Paulo obteve. E como Paulo obteve essa graça maravilhosa, todos aqui com certeza quer obter e já tem essa graça, porque é salvo pela graça. Graças a Deus. Os irmãos, vamos ler aí 2 Timóteo. Hoje é Bíblia, muita Bíblia, viu, irmão? 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 9 e 10. Os irmãos que achou aí, já pode estar lendo, porque hoje é muito, mas é muita Bíblia, irmão. É 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, e não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação, que a graça, e essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Olha, essa graça foi revelada, irmão, desde os tempos eternos. O Espírito do céu, o Espírito predestinado, o Espírito eleito, salvo desde antes da fundação do mundo. Paulo fala, essa graça nos foi dada desde os tempos eternos. Paulo está querendo dizer que o Espírito dele já tinha sido aperfeiçoado desde antes da fundação do mundo. Isso aí é muito importante, irmão, entender isso aí. Vamos lá agora,
O título da mensagem, 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 10. Agora vamos o título da mensagem, que está aí nesse capítulo e versículo 10. 1 Coríntios 15, 10. Quem achou pode ler. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não sou eu, mas a graça de Deus que está comigo. Olha que coisa maravilhosa que Paulo fala. Trabalhei muito mais do que ele. Eles quem que Paulo está falando? Os apóstolos, irmão, de Jesus de Nazaré. Os apóstolos de Jesus de Nazaré tinham uma facilidade para trabalhar, irmão. Por quê? Eles representavam o Cristo da carne, o Jesus da carne. Então a facilidade dos apóstolos, né, era muito fácil de representar. Olha, você vai lá na Judeia, você vai lá em Jerusalém, você vai lá em Betânia, que ele está lá curando, que ele está lá batizando, né, com o Espírito, ele está lá fazendo tudo isso. Vai lá, que ele está curando enfermo, paralítico, fazendo cego enxergar. Vai lá. Então os apóstolos, né, identificados como os apóstolos de Jesus da carne, tinha facilidade para trabalhar, né? Por quê? Porque estava representado ali por o Jesus da carne. E Jesus falou para ele, deu uma ordem para eles: ide por todo o mundo ali, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Que condenação é essa? A condenação era de quem não crê no Cristo ressuscitado, né? Estava condenado porque estava praticando a obra da lei. Vamos lá, Efésios, capítulo de número 2, versículo 7. Os irmãos que achou, as irmãs também aí pode procurar, pode ler, viu, irmão? Todos os irmãos aí. Efésios 2, 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. A riqueza de quem, irmão? Da sua graça. Porque a graça, irmão, é uma riqueza tão grande sobre as nossas vidas, que nos deixou mais alegres. Você reparou, irmão, que quando você conhece a graça, você é uma pessoa mais alegre, satisfeita? Você não tem mais aonde reclamar. Você não tem mais que ficar pedindo ao Senhor. Pedindo, Senhor, repreende esses demônios, Senhor, eu vou jejuar, Senhor, eu vou subir no monte, Senhor. Irmão, hoje é só agradecer. Sou grato a Ti, Senhor, pela graça. Sou grato a Ti pelo emprego. Sou grato aqui pela minha filha. Sou grato pela vida de Maria, que está completando mais um ano de vida. Eu sou grato pela essa família. Eu sou grato pelos meus irmãos em Cristo. Então é só agradecer, irmão. Por isso que Paulo falou: a Tua graça me basta. Porque Paulo estava alegre em tudo. Paulo, mesmo nas suas aflições, ele dava graça ao Senhor. Por isso que, mais pela graça de Deus, sou o que sou. E Paulo, ele é grato. Olha, irmão, nós vamos entrar agora no lado profético, para depois nós voltar aí a ler esses grandes versículos aí. Vamos entrar no lado profético, de profetização aí a favor de Paulo. Vamos lá, Romanos capítulo de número 1, versículo 5. Vamos lá, o que o apóstolo... Hoje nós não vamos na lei, viu, irmão? Nós vamos ficar mais no livro dos apóstolos Paulo, as 14 cartas. Vamos lá, Romanos 1,5. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos a graça e apostolada para chamar, entre todas as nações, o povo para a obediência que vem pela fé. Olha, que coisa linda. Paulo recebeu o que, irmão? A graça, o que? E o apostolado. É por isso, irmão, que as igrejas em geral, a instituição em geral, não tem apostolado. Por que não cresce na graça e conhecimento? Não tem um apóstolo. Não tem um apóstolo de fundação, né? Ele só tem um apóstolo de edificação. E o apóstolo, pastor presidente de edificação, edifica a antiga aliança. Eles não têm o apostolado, eles não têm a ressurreição, eles não creem, né, num apostolado de Cristo para crescer na graça e no conhecimento. Por isso que a doutrina vã deles
né, não vai à frente. Por quê? Porque eles estão com edificação na antiga aliança. E Paulo assim, crescemos na graça e no apostolado. E o apostolado, irmão, tem que ser do apóstolo Paulo, que subiu ao paraíso, desceu do paraíso e combateu as heresias da antiga aliança. Vamos lá agora, Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 13. Romanos 11, versículo de número 13. Vamos ver o que, o apóstolo Paulo falou aí? Vamos lá. Estou falando a vocês, gentis, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério. Olha só, irmão, visto que eu sou apóstolo do gentil e exalto o meu ministério. Exalta o quê? A graça, irmão. Ele exalta o quê? A graça. O ministério que Deus deu para ele foi o quê? A graça. A graça revelada. Por isso que ele exalta o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus. E por que ele fala isso do gentil? Porque havia uma profecia lá em Isaías, 42, versículo 6, que Paulo seria esse apóstolo. Vamos entender se isso é verdade, irmão? Você vai para Isaías 42, versículo 6. Depois vamos ver o que é que Paulo, ele classifica como apóstolo gentil. Isaías 42, versículo 6. Eu sou o Senhor e chamei em retidão, segurei firme a sua mão, e eu guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentis. Você pode observar que Isaías profetizou isso o quê? 800 anos de Jesus formar carne. Ele já está com a profecia aí para o gentil. Mas quem seria esse apóstolo de fundação? Paulo nem tinha nascido, nem sonhava de Paulo nascer. É por isso que Paulo fala em Gálatas 1,15 que Deus escolheu ele desde o ventre da sua mãe. Olha só que Paulo falou. Por que Paulo falou isso? Porque Paulo foi gerado desde antes da fundação do mundo. E agora Paulo confirma essa profecia, capítulo 13 de Atos. Abre aí, irmão. Capítulo 13 de Atos, versículo 47. Vamos entender isso aí. Capítulo 13 de Atos, versículo 47. Porque assim nos ordenou o Senhor: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação da terra. Olha só, Paulo dizendo: olha, Deus me colocou para a luz do quê? Do gentil. Paulo estava confirmando a profecia de Isaías 42. Isaías 49, 6 também fala, muitas profecias, irmão, dizendo do apóstolo Paulo. É por isso que Paulo fala: mas pela graça de Deus sou o que sou. Por quê? É a gratidão de Paulo de receber a graça. Irmão, eu sou tão grato de receber essa graça, que às vezes eu fico imaginando o seguinte: meu Deus, que eu era um religioso extremista, muito extremista. Eu era um religioso extremista demais, irmão. Para mim era tudo diabo, para mim era tudo inferno, para mim era uma coisa muito terrível. Era muito extremista. E quando Cristo me chama pela sua graça, eu fiquei, como se diz, adiante, glorificando, exaltando, magnificando esse Criador que é dono do nosso espírito. É por isso que Paulo é grato, porque ele sabe que o espírito que estava nele, era desde antes da fundação do mundo. Por isso que ele fala: mas pela graça de Deus sou o que sou. E todos aqui, pela graça de Deus, nós somos o que somos, amém, irmãos? Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Vamos lá, 1 Timóteo, vamos ver o que ele falou também? 1 Timóteo 2,7. Vamos ver o que Paulo falou também, para depois nós entrar, voltando aqui aos muitos versículos das cartas. Para isso fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé. Olha, aos gentios, digo-lhes a verdade, não minto. Olha só, irmão, o que um mestre faz? O que o mestre faz, irmão Antônio? O que o mestre faz? Ele diz que ele é mestre. Mestre de quê? O que o mestre faz? Ensina. Irmão Jocelino, o que o mestre faz? Ensina. Irmão, ensina. Tem vários tipos de mestre aí no mundo físico, Tem vários tipos, mas Paulo era mestre de quê, irmão? Da graça de Deus.
Então Paulo, ele se declara mestre, porque, irmão, Deus não deu a graça a ninguém. Deus só deu a graça do apóstolo Paulo. Deus não levou ninguém ao paraíso a não ser o apóstolo Paulo, né? Pedro, ele só passou a conhecer a graça de Deus quando ele andou com Paulo 15 dias, Gálatas capítulo de número 1. Paulo andou 15 dias com Pedro, e Pedro, por ouvir a graça de Deus, Pedro começou a entender a graça de Deus. Por isso que ele escreve em 2 Pedro 3,15, é difícil de entender, né, as epístolas do apóstolo Paulo. Ele diz lá, é difícil demais, porque ele estava o quê? Convertido, né, no Jesus da carne, Pedro. Mas quando Pedro anda com Paulo, vem cá, rapaz, se apresentando esse espírito aí, agora como é que faz? Como é que eu faço? Então Pedro ficou maravilhado quando começa a entender a graça. Tanto que lá em 2 Pedro 3,18 diz, ele falou o que lá? Crescei na graça e no conhecimento. Pedro já está falando da graça. Isso é maravilhoso, meu. Pode falar, Jocelino. No final do versículo 7 aqui, que ele diz, na fé e na verdade. O interessante aqui é que na lei não era pela fé, era pela obediência da lei. Até que viesse a fé, né? E aqui fica na fé e na verdade. E não minto, e digo a verdade. Ele não mente, irmão, ele diga a verdade. Porque ele fazia a obediência da lei, fazia com que ele, o quê? Obedecia o farisaísmo, né? O mestre do farisaísmo. E Paulo era zeloso pelas tradições do seu pai, ele zelava das tradições do farisaísmo. Por isso que Paulo hoje, né, ele zela, né, naquela era que Paulo estava vendo, ele zelava pela graça, até essa graça chegar até a nós. Amém, queridos? Então isso aí é muito importante. Então, Romanos 1, ele falou, a graça e o apostolado que nos foram confiados, né? Em Romanos 11, versículo 13, diz lá que ele foi posto para a luz do gentil. Olha, em Atos 13, 47, ele diz, essa luz do gentil, irmão, foi dada para mim, essa profecia veio para mim, sou eu que sou o apóstolo do gentil, né? E em 1 Timóteo 2,7 ele diz, ó, sou mestre, fui designado a pregador mestre, e outra coisa, eu não minto, irmão. Por quê? Mas não tinha como ele mentir, né, irmão? Paulo, quando foi ao terceiro céu, ele conheceu tudo sobre a ressurreição, tudo. Porque Paulo, antes de ir ao céu, ele não conhecia tudo sobre a ressurreição, irmão. Não, Paulo não conhecia. Você tem certeza do que você está falando, irmão? Olha, tem. Vamos confirmar isso aí? Vamos confirmar? Atos 17, ou Atos 22, 17. Vamos confirmar o que eu estou falando. Paulo não tinha 100%, né, espiritualmente falando, razão de pregar a graça. Por quê? Por causa de Atos 22, 17. Vamos lá. Quando voltei a Jerusalém, e eu, ao orar no templo, caí em êxtase. Então, irmão, o que Paulo estava fazendo aí, irmão? Orando no templo. Ele estava com a graça 100%? Não. Paulo não conhecia a graça sem subir, irmão, ao paraíso. É por isso que ele fala em 2 Coríntios 12, conheço um homem que há 14 anos, não sei se no corpo, não sei, né, subiu até ao paraíso e recebeu lá do Senhor coisas inefáveis, que é o homem no talista falar, quer dizer, são coisas grandiosas que Paulo recebeu no terceiro céu, irmão, e nenhum homem foi lá, nenhuma carne foi lá, Paulo foi arrebatado em espírito, isso é muito importante. Agora vamos dar uma entrada aqui, irmão, Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo de número 1, versículo 7. Vamos lá. Efésios, capítulo de número 1, versículo número 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Olha, o que Paulo quer dizer aí? Perdão dos pecados pela riqueza da sua graça. Irmão, o pecado da lei, ele era terrível. Não sai daí não, irmão, você lê de novo aí. Irmão, o pecado da lei era terrível. Olha o que Paulo fala. Lê de novo aí, irmão, faça favor, lê de novo. Nele temos a redenção por meio de seu sangue,
o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Irmão Léo Márcio, vou fazer uma pergunta aqui, né? Aproveitar que tem visitante aqui nos visitando. Ele diz assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com a riqueza da graça de Deus. Por que quando você chega num local aí que chama igreja, a primeira coisa que os pastores falam assim: vem cá, pecador, aqui na frente, aceitar Jesus, que eu vou orar por você. Mas ele está falando aqui que o nosso pecado já foi perdoado pela redenção do seu sangue. Isso aí. Então, eu acredito que quando eles falam isso para as pessoas, esse sacrifício da cruz não valeu de nada. Infelizmente não, irmão, porque eles não têm conhecimento da graça. O véu está posto, o véu de Moisés, a antiga aliança. Porque a antiga aliança traz grandes benefícios, traz muito dinheiro, traz muitos benefícios. Mas a graça não, a graça esvazia corpo. E eles não têm interesse de aprender a graça de Deus. Mas nós, né, nós não ficamos amontados, né, irmão, com a cavalo de Troia em cima de ombros de ninguém, de costa de ninguém. Aqui todo mundo ganha o seu pãozinho, todo mundo faz o seu sacrifício para o seu sustento. E eles não, eles querem dormir até 1 hora, até meio-dia, né? Em cima da lã das ovelhas, né? Que não é ovelha, esse negócio de ovelha acabou, irmão. Nós somos filhos, todos nós somos filhos. A ovelha era lá, tempo de Israel, né? Hoje todos nós somos filhos, e nós somos, né, feitos filhos por adoção, né? Por Abraão. Isso aí, meu irmão. Vamos então continuar lendo aqui. Agora vamos entender o porquê que Paulo diz assim: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Vamos entender o porquê que ele falou isso. 1 Coríntios 3,10, muito conhecido dos irmãos aí. 1 Coríntios 3,10, os irmãos entenderem. Vamos lá. 1 Coríntios 3,10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Olha, veja cada um como o constrói. Está vendo, irmão? Isso é maravilhoso, irmão. Pela graça de Deus que me foi concedido, que me foi dado, de graça. Então Paulo recebeu a graça de graça. Mas ele fala assim: mas veja cada um como edifica. Que Paulo era apóstolo de quê? De fundamento. Mas tinha muitos edificadores aí do fundamento que Paulo, né? E Paulo fala, segundo o meu evangelho. Quando Paulo falava assim, ele falava era da graça, irmão. Porque Paulo não tinha evangelho dele mesmo. Paulo tinha a ressurreição de Cristo, né, trazido, né, para a graça e revelada ao gentio abençoado. Agora nós vamos, irmão, entrar aqui numa coisa muito importante. Vamos entrar aqui. Vamos lá para Romanos, capítulo de número 6, versículo número 20. Olha só o que o apóstolo Paulo falou aí. Romanos, capítulo de número 6, versículo número 20. Porque quando erais servos do pecado, estavais livres em relação à justiça. Vai, continua, irmão. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais, pois o fim delas é a morte. Vai, continua. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, eis o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Olha, parou. O que Paulo falou aí? Liberto de quem, irmão? Do pecado. Cristo libertou ou não? Sim ou não? Sim, irmão. Pela graça de Deus eu sou liberto, irmão. Que pecado que Paulo está falando? O pecado da lei. Quem pecava lá era apedrejado, morte de cruz, né? Era apedrejado, era morte de cruz. Então o pecado, ele era terrível. Por isso que Paulo chamou de maldição. Gálatas 3,10. Vamos lá, vamos continuar aqui agora, ó, irmão. Quando o Laudelino falou sobre pecado, eu lembrei logo desse versículo aí, viu, irmão? Isso é muito importante você entender isso aí. Vamos lá agora, 2 Timóteo 2,1. Vamos ver o que Paulo falou aí. 2 Timóteo 2,1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortificar na... O que é fortificar na graça, irmão? Crescendo em quê? Na graça e no conhecimento.
Fortifica-se na graça de quê? Da ressurreição de Cristo, dos benefícios da cruz. Todos nós temos acesso aos benefícios da cruz. Você sabia, irmão, que 95, 96, 97% não sabe dos benefícios da cruz? Está indo em certas denominações, está indo em congregações, mas não sabe do benefício da cruz. Por quê? O líder religioso não conhece a graça, não conhece a ressurreição, não passa os benefícios, não conhece nada, irmão, de apostolado. Isso aí é muito importante, irmão, nós entendemos isso daí. Vamos lá agora, Tito. Olha o que ele falou para Tito. Paulo, irmão, 2:11. Vamos lá. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Olha, irmãos, que coisa linda. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Eu posso tirar esse pessoal que está aí fora, irmão? Não, todos os homens quer dizer o quê? Todos, entre mulheres e homens. Por quê? Porque Deus, Ele não está interessado na minha carne. A minha carne quem formou foi os pais biológicos. Deus, Ele é dono do nosso espírito. Hebreus 12:9, que diz lá que Ele é pai do nosso espírito. Isso aí é muito importante entender isso aí, irmão. Vamos lá, 2 Coríntios, pode falar, irmão. Vamos, Leomar, aproveitar aqui mais um espaço aqui. Entrei na live semana com o pastor, um cara com nome aí. Ele estava falando o seguinte, ele estava pregando, né? E tinha muita gente, ele falando. E aí ele falou assim, a minha Bíblia diz que olha, não tinha nada a ver com o Evangelho. Primeiro ele estava errado falando de política dentro do lugar onde ele prega o Evangelho para as pessoas. Ele falou assim, a minha Bíblia diz que aquelas pessoas que votam no PT não vai ser salvo. Nós estamos dentro de um livro aí hoje, Efésios capítulo 1, do 5 ao 12. Deus fala que nós somos filhos. Como você falou aí, ó. Esse povo que estão aí jogando aí, estão fora? Claro que não. São filhos também. Só não tem o conhecimento. Então eu entrei na live dele e falei, meu irmão, abre Efésios aí, capítulo 1, lê do 5 ao 12. Você está discriminando as pessoas por conta de política, né? Aí ele não pode me responder nada. Mas é isso aí, irmãos. Há pessoas que não têm conhecimento da graça de Deus, o véu ainda está posto. Então fala esse tipo de asneira, bobeira, né? Sem conhecimento da graça de Deus. O apóstolo Pedro, ele diz, né, depois que ele conhece a graça com Paulo, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Jesus Cristo. Vamos lá, irmão. 2 Coríntios 12:9. Vamos lá. 2 Coríntios 12:9. Os irmãos que achou aí, pode ler, irmão. 2 Coríntios 12:9. 2 Coríntios 12:9. Vamos entender a graça. Ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouso sobre mim o poder de Cristo. Está vendo, irmão? Olha o que o próprio Deus falou, a minha graça te basta, porque eu se aperfeiçoo na fraqueza. Então todo mundo sabe aqui das fraquezas que Paulo teve na carne, né? Para essa graça existir em Paulo. Paulo precisava passar por uma fraqueza, o espinho na carne. Um dia eu vou trazer um estudo sobre esse espinho aí também, irmão. Vamos lá entender mais aqui, ó. Atos capítulo de número 15, versículo de número 11. Vamos entender. Atos 15, versículo de número 11. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. Está vendo, irmão? Mas cremos que nós fomos salvos pela graça. E eles quem, irmão? Todos que foram salvos pela graça. O homem pensa que ele é salvo porque ele jejua, porque ele sobe no monte, porque ele dá dízimo. Isso não tem nada a ver com a graça de Deus. Isso é farisaísmo, irmão. Isso é judaísmo. Então, pela graça de Deus, nós somos mais que vencedores. Agora, vamos lá para Efésios 2:8. Esse versículo aí é o versículo chave
né, de toda a Bíblia. Vamos lá, é o versículo chave, como lá no livro da lei, João 3,16, Deus amou o mundo, né, esse versículo chave, Deus amou o mundo de tal maneira, é o versículo chave do farisaísmo. E o versículo chave e aqui da graça é esse versículo 2,8 de Efésios aí, vamos lá. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. O homem consegue se salvar pela graça, irmão? Não. É um dom de quem? De Deus. O amor de Deus, por isso que Paulo, o amor de Deus me constrange. Porque é muito amor, irmão. Deus nos ama tanto, tanto, desde antes da fundação do mundo. Isso é muito importante. Vamos lá para Hebreus 4,16. Aqui é Bíblia escrito. Aprenda com Cristo Jesus, porque está escrito que nós devemos crescer na graça e do conhecimento. Passa essas mensagens aí, deixa o seu like, né? Compartilha, porque é muito importante que o canal cresça e vocês cresçam na graça e no conhecimento. Assim sendo, aproximando-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de que recebamos a misericórdia e encontramos a graça que nos ajude no momento da necessidade. Olha, a graça nos ajuda no momento de necessidade. Todos aqui tinham a necessidade, né? E qual é a necessidade? Conhecer a graça. Todos tinham a necessidade. Todos que estavam debaixo da lei, debaixo, né, de um jugo de um homem. Eu tenho que ir lá, que eu tenho que obedecer ao pastor presidente, ao líder religioso. Eu tenho que obedecer. Hoje você obedece a quem? Diretamente a Cristo, o nosso Criador. Isso aí é muito importante, irmão, você entender isso aí. Vamos lá para Efésios 4,7. É muita Bíblia, queridos. Efésios capítulo 4, versículo número 7. Isso é muito importante. Mas a graça que me foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Olha, lê de novo aí, faça favor, lê de novo, irmão. Gostei. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Olha que coisa linda, que versículo lindo, irmão, maravilhoso. Irmão, só tem um versículo aqui lá na lei, vamos ler? É Tiago falando da graça, só achei esse versículo. Tiago 4,6, vamos lá. Mas Ele nos concede a graça maior, por isso diz a Escritura: Deus expõe aos orgulhosos, mas concede a graça aos humildes. Olha, Tiago falando isso aí, irmão. Tiago que era mais da lei do que da graça, né? Mas Tiago falou por quê? É claro que eu ouvi falar da graça também. Irmão, o apóstolo Paulo, ele inundou a graça em Jerusalém, né? As viagens de Paulo, essa graça ali, todos ouviram. Foi por isso que Paulo falou: todos ouviram, que está no céu, debaixo da terra, todos ouviram o Evangelho. Então, por quê? Porque Paulo, ele era um homem, irmão, que ninguém parava ele, porque Deus era com ele, em todo lugar que ele ia, né? Os irmãos, lembra? Quando Paulo estava lá naquele navio, o navio se quebra, né? Todos foram salvos, lembra, irmão? Todos foram salvos, todos foram salvos, porque Paulo estava ali sendo abençoado pelo Criador, e o navio, irmão, naufragou, mas todos se salvaram. Eu lembro que quando Paulo, né, chega na ilha de Malta lá, né, ele é recebido pelo homem chamado Públio lá, o homem estava doente, né, Paulo entra lá na ilha, morrendo de frio, tinha acabado de nadar, estava morrendo de frio, ele fala assim: olha, faz uma fogueira para mim aí, que eu não aguento mais, eu estou morrendo de frio, e começaram a fazer a fogueira, e Paulo vai lá, irmão, pega aqueles gravetos de lenha, uma cobra, morde Paulo. Os homens que estavam lá eram fariseus, não conheciam a graça, falou: olha, esse é um Deus, porque a cobra mordeu, ele não morreu, porque lá a cobra mordia e morria, e Paulo não morreu, irmão. Por quê? Porque Deus era com Paulo em todos os lugares que ele passava, porque ele pregava a graça de Deus, que é a aliança eterna. Vamos lá, Romanos, vamos terminar, irmão, com Romanos, capítulo de número 11, versículo 6. Outro versículo chave. Romanos. Mas, se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Olha, tem outra
maneira, irmão? Não. É só pelo quê? Pela fé. Não pode ter obra. Você que é dizimista, é obra, viu, irmão? Você não chega à graça de Deus. É obra, porque está sustentando, é homens, não é obra de Deus. A obra, ela foi, como diz o irmão aqui, a redenção foi completa pelo seu sangue. Livrou dos nossos pecados. Nós viemos abençoar do pecado de quem estava debaixo da lei. Então a graça de Deus, que Paulo diz assim, ó, mas pela graça de Deus sou o que sou. Quem é? Quem pode falar assim? Pela graça de Deus sou o que sou. Quem pode falar aí? Pela graça de Deus sou o que sou. Vamos orar, Senhor Deus, Pai querido. Mais uma vez nós te agradecemos, meu Deus. Obrigado, ó Deus querido, ó Deus Pai, por estar neste local. Pela primeira vez trazendo a mensagem desta casa. E vai acontecer várias mensagens, porque os teus filhos abrem a porta para o Evangelho da tua graça, meu Deus. Muito obrigado, que nós tenhamos uma linda semana abençoada, né? Por todos nós aqui sendo abençoados com toda a sorte de bênção. Muito obrigado. Todos podem dizer amém? Uma salva de palma para Cristo, irmão.